Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Não se engane, seja honesto na identificação de suas exigências consigo. É preciso esclarecer se elas estão a serviço de suas reais necessidades ou se cumprem o papel de somente satisfazer suas vaidades. Não seja vítima de injustiça pessoal. Desgastar-se para somente parecer brilhante aos outros, esgotar-se sem que seja pelo que lhe pede o essencial, é a pior forma de desperdiçar a vida. E é mesmo. Talvez você já tenha identificado isso muitas vezes em você. Quantas vezes a gente insistiu em vestir um sonho que não era o nosso? Talvez ele estivesse na moda. Eu conheço muita gente que assumiu um compromisso de fazer uma faculdade, por exemplo, porque aquele curso estava na moda na época. Nunca se perguntou se de fato exercer aquele ofício para o qual a faculdade preparava lhe fazia bem, lhe faria feliz. Eu sei que às vezes nós vivemos muito a imposição dos outros. Nós queremos ser brilhantes para que os outros nos vejam, para que os outros nos percebam. Veja bem, não é nenhum problema haver em tudo aquilo que a gente faz uma dimensão que não nos pertence, que acaba sendo dos outros. Mas nós não podemos viver somente para isso. Não é justo você desperdiçar as suas forças num papel que não lhe convém. Não é justo com você vestir um sonho para o qual você não foi feito. Por isso que é tão importante a gente ter a coragem de se perguntar se tudo que hoje nós estamos escolhendo é porque de fato isso nos faz feliz, isso nos realiza, ou nós estamos fazendo porque respondemos a um movimento, muitas vezes sem nenhum questionamento, uma mesmice social que nos iguala a tantos que estão tão perdidos quanto nós. Nunca é tarde para acender a luz, nunca é tarde para perceber que se está no lugar errado, com as pessoas erradas, vivendo o sonho errado. Nunca é tarde para reinaugurar, para sondar a fundo aquilo que lhe realiza e passar a gastar o seu sangue, a sua energia com aquilo que de fato lhe pede o coração. Eu sei que em muitos momentos da sua vida você precisou ser radical na resolução de alguns problemas. E não é nenhum problema. A radicalidade, ela nos ajuda a dar o start das situações, das mudanças, das evoluções. Na dieta, por exemplo, a gente precisa ser radical no início. E depois que você alcançou o resultado, você vai encontrando o equilíbrio para você manter aquilo que você alcançou com a radicalidade. Mas se você optar por viver eternamente radical na sua dieta, em algum momento esse cansaço vai lhe abater. É possível encontrar o meio termo. A regra da dieta vale também para os relacionamentos. Aquela pessoa foi excessiva para mim, então agora eu corto completamente. Pode ser que seja necessário. Existem relacionamentos que nós precisamos cortar pela raiz. Mas você não vai retirar a sua mãe da sua vida, o seu pai, seus irmãos, seus amigos, as pessoas que de alguma forma representam os vínculos que lhe sustentam. Mas você vai encontrar o caminho do meio, um equilíbrio, uma forma de estar, mas não se deixar não ser sufocado quando está. Ou então você percebe que aquela pessoa não sabe viver sem lhe sufocar, então você vai lá, suporta um pouco daquele sufocamento, vai embora e reequilibra-se, e aí vai descobrindo uma forma de estar e não estar ao mesmo tempo. É difícil, é muito difícil. O caminho do meio
é muito exigente, porque nós tendemos a nos sentir mais seguros quando nós estamos na radicalidade de algumas decisões. Eu, por exemplo, há 2 anos e meio, eu precisei tomar uma decisão radical na minha lida com os alimentos. Eu tenho um problema grave no ouvido esquerdo, uma doença que se chama Meniere, que provoca um ruído, na maioria das pessoas, vertigens. Eu não tenho, mas eu tenho o ruído e tenho a perda de audição, que foi gradativa. Mas eu descobri que se eu retirasse o açúcar da minha vida, eu resolveria muito, mas em muito, o meu quadro. E foi o que eu fiz. Hoje eu tenho praticamente a minha audição 100% de novo. Sim, não, 90 e poucos. Não tenho mais o ruído. Tudo porque eu precisei ser radical na minha relação com o açúcar. Para vocês terem uma ideia, eu leio os rótulos dos alimentos para ver se contém ou não açúcar. E às vezes você vai comer uma bolacha água e sal, e naquela bolacha água e sal tem açúcar na sua composição. Então nisso eu optei por ser radical. É difícil? É. É desconfortável? É. Mas eu entendi que é o melhor para a minha saúde. Eu me sinto muito mais confortável em optar por não comer o doce que tem açúcar, e graças a Deus existem muitas opções de doces sem açúcar, porque eu gosto de doce, gosto de chocolate. Eu optei por não me reaproximar do açúcar, porque o benefício que ficar longe dele me causa é infinitamente superior ao prazer temporário que o doce me causa. Existem situações que são semelhantes. Você vai descobrir que a radicalidade será necessária. Mas você não se engane. Andar o caminho do meio, do equilíbrio, na relação com os alimentos, com os sentimentos, com as pessoas, com o trabalho. Trabalho demais, sou radical. Não precisa trabalhar demais e também não precisa trabalhar de menos. Trabalhe o tanto certo. Presenteie-se com o caminho do meio, com o equilíbrio das coisas. Não fale de mais nem fale de menos. Não ouça de mais nem ouça de menos. Busque o equilíbrio de toda e qualquer situação que a vida lhe oferecer. No equilíbrio, no caminho do meio, nós tendemos a ficar mais inseguros. Isso é certo. A radicalidade nos dá uma falsa segurança, mas com o tempo você vai aprendendo que esse não sentir-se seguro é próprio da vida. Quem está vivo está sempre vulnerável. Isso é lindo se a gente quiser compreender. Eu não estou completamente seguro. Junte-se aos que não estão. Agradeça a Deus, porque não estar completamente seguro é estar vivo. Esta é a condição humana. Nunca estaremos plenamente seguros, mas só de saber que estamos no caminho certo, vale pagar o preço desta insegurança. E por isso, nós precisamos rever a confiança que nós temos em nós mesmos. Não é uma regra. Não é porque você desconfia dos outros que você necessariamente não tem confiança em si. É que quando isso acontece de forma exacerbada, nós precisamos rever a confiança que temos em nós para ver se está tudo bem. Sim, também é verdade. Nós somos o resultado daquilo que também os outros nos entregam. Mas é preciso tomar uma certa distância para a gente não cair naquela tentação fácil de julgar a responsabilidade sobre os outros. Tá bom. Você tem motivos para desconfiar porque fizeram muito isso com você. Mas você quer ser assim sempre? Será que sendo assim você não perde a oportunidade de encontrar aqueles que estão sendo verdadeiros com você? Ou até mesmo de não impor aos que estão sendo verdadeiros com você o eterno fardo da desconfiança?
É um caminho difícil, não é? Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. O fato é que toda vez que você sentir que o outro pode estar mentindo para você, analise bem os fatos, perceba bem a situação, para que você se responda se existe uma razão para a desconfiança ou se ela advém da sua falta de confiança em si. E se você chegar à conclusão de que está precisando confiar um pouco mais em si, invista nisso. Trabalhe em si. Faça de tudo para que você tenha cada vez mais percepção das suas possibilidades e limites, porque nós confiamos em nós mesmos quando nós somos capazes de viver as nossas possibilidades e também reconhecer os nossos limites. Eu confio porque eu sei o que eu posso oferecer. Eu confio porque não farei o que não posso. É sempre assim a regra. Examine-se, tenha zelo na observância de si e se achar que está sendo injusto, desconfiando demais de tudo e de todos, faça a pergunta a você. O que fizeram com você para que você ficasse assim? Mas aí faça a pergunta mais inteligente. O que você pode fazer com tudo o que fizeram de você? Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional como nós estamos acostumados, mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso. Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E lamentavelmente a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa ouvir. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós, porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você, que não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. A positividade tóxica faz tão mal quanto o pessimismo. Ao sugerir que podemos alcançar tudo o que quisermos, ela nos retira do eixo de nossa verdade. Não, nem tudo o que queremos se adequa às nossas condições. Reconhecer o que não podemos, o que não diz respeito às nossas possibilidades,
é tão importante quanto viver o empenho pelo que realmente podemos sonhar, buscar e realizar. Todos nós estamos sendo bombardeados diariamente, por isso que nós estamos chamando de positividade tóxica, que é uma forma de dizer, de pensar, que coloca o ser humano eternamente capacitado, eternamente possibilitado. Toda e qualquer manifestação de cansaço é considerado como uma enorme fraqueza, o que vai gerando dentro de nós uma ilusão, ou até mesmo uma sensação de não pertença. Às vezes eu vejo tantas pessoas excessivamente animadas e eu fico pensando, será que eu estou errado em não ser assim? Não é que eu seja uma pessoa desanimada, é que eu procuro ficar no meu eixo de verdade. E no meu eixo de verdade eu identifico que nem tudo aquilo que eu quero eu posso. Eu tenho limites no meu corpo, eu queria ser um atleta, mas eu não sou. O meu corpo não corresponde mais aos estímulos de antes, então eu tenho que identificar uma nova forma de ser atleta com as condições de hoje. É um exemplo mais vago. Eu sei que às vezes você também sofre essas pressões. Muitas pessoas com mensagens de sucesso, muitas vezes aos gritos, motivadoras, o que gera dentro da gente uma sensação de desconforto, porque a gente sabe que não é sempre assim. Não é tudo que nós podemos. Quantas vezes você deve ter perdido tempo como eu perdi, investindo em projetos para os quais eu não tinha competência? Não é que eu sou menos burro, não é que eu sou mais burro, ou menos capacitado, menos inteligente, não. É que aquilo não é para mim. A minha inteligência, a minha capacidade me coloca na aptidão de muitas coisas, mas também me coloca na impossibilidade de muitas outras. Portanto, não percamos tempo com essas mensagens motivadoras que vão motivar aquilo que dentro de nós não deveria ser motivado, mas deveria ser tranquilizado, serenizado com aquela frase, não é para mim. Mas ao mesmo tempo, vamos acordar o nosso espírito para que a gente possa perceber e identificar tudo aquilo que está diante de nós, que merece o nosso empenho e que pode sim ser um projeto que cabe dentro dos nossos sonhos. É tão triste a gente perceber que às vezes pessoas que têm um grande alcance se resumem a ser reprodutoras de banalidades, fofocas, notícias que não nos levam a lugar nenhum, informações desnecessárias, ou até mesmo gatilho, para a gente ficar pensando nas nossas misérias, uma vez que elas se mostram tão prontas, tão acabadas, tão lindas, com uma vida perfeita. Eu sempre penso neste papel do influenciador que fica vendendo uma ideia de felicidade inalcançável para aqueles que estão observando, provocando ali muito sofrimento. Mas eu quero lhe fazer pensar na visibilidade que você tem. Você também tem um lugar em que você está visível. Independente de qual seja o tamanho, a responsabilidade também existe. A partir do momento que você trouxe filhos ao mundo, por exemplo, você está visível para eles. Você é a primeira vitrine que eles têm diante dos olhos. A maneira como você vive, como você age, como você fala, como você sente, como você pensa, influenciará muito os filhos que você trouxe ao mundo. Tá bom, eu não trouxe filhos, mas você tem a sua visibilidade. Você tem amigos, você mora dentro de uma casa, você convive com familiares. Ali é o seu lugar de visibilidade. Ali as pessoas lhe observam. Por isso é tão importante você estar atento à sua forma de viver, à sua forma de ser para os outros. Sempre que nós buscamos o aperfeiçoamento pessoal, nós motivamos outras pessoas que nos observam a fazerem o mesmo. E nós nunca estivemos tão necessitados de alguém que nos influencie positivamente a chegar ao melhor de nossas versões. Portanto, hoje
na oportunidade que você tem de estar numa vitrine e de ter visibilidade, exerça com responsabilidade. Motive os que passarem pela sua vida a também buscarem suas melhores versões, porque o mundo está muito empobrecido, muito banal e necessitado de pessoas que nos acordem para o essencial.